Ser vascaíno é sorrir até nos momentos difíceis. Afinal, quem ama de verdade nunca abandona. E para manter o seu sorriso, você precisa cuidar da sua saúde bucal, da saúde dos seus dentes. Só que para isso, você precisa ter um bom plano odontológico, o que vai garantir conforto, vai garantir prevenção e segurança para que você mantenha esse sorrisão bonito para as suas próximas vitórias. Vigato Corretora de Seguros. Eles têm expertise, capacidade de indicar o melhor plano odontológico para você. Entre em contato com o especialista. O telefone está aqui na tela. E aí, tá ligado? Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira. Bom dia por educação, é claro, porque olha a situação do Vasco cada dia, cada vez mais complicada. Quarto jogo no Campeonato Brasileiro e ontem à noite jogando na Vila Belmiro, o Vasco perdeu para o Santos por 2-1. É a terceira derrota em 4 jogos. O Vasco tem apenas 1 ponto conquistado no empate em São Januário contra a Chapecoense e o Vasco agora é o lanterna da competição. Vamos falar muito sobre esse jogo e, claro, trazer detalhes importantes, análise, informações, contando demais com a sua participação e lembrar para vocês que você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante, compartilhe para chegar a outros vascaínos, até porque o canal Atenção Vascaínos mantém o trabalho sério que é feito aqui e, claro, com muita dedicação, muita credibilidade e muita responsabilidade, o que no Vasco, às vezes em quando, acaba ficando faltando. Vamos fazer o seguinte, vou trazer um recado rapidinho e já a gente volta com muita informação e, claro, contando demais com a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Atenção Vascaínos, eu estou aqui no município de Urucurituba. Eu estou no município de Silves. Eu estou no município de Itapiranga. Eu estou em São Sebastião do Atumã. Eu estou no município de Urucará. Boa Vista do Ramos. A terra do Guaraná, Maués. A Ilha da Magia, Parintins. Eu estou em Barreirinha. Eu estou no município de Inhamundá. E esses são todos os municípios da região do Médio e do Baixo Amazonas. Uma região de terras ricas em belezas naturais, um povo alegre, feliz e acolhedor. E como não é diferente do resto do Amazonas, todos esses municípios têm grandes torcedores vascaínos que acompanham diariamente as notícias do nosso Vasco da Gama aqui no nosso canal, o Atenção Vascaínos. Fica aqui a dica e o convite para que vocês possam conhecer o nosso Amazonas. Cara, só essas imagens do Amazonas para deixar nossa manhã um pouco mais alegre, né? Que estado maravilhoso, né? Que cidades lindas. Grande abraço a Saulo Viana, que fez esse vídeo maravilhoso aqui com as imagens do Amazonas, que é muito Vasco. Gente, por falar em cidade linda, em cidade que é muito Vasco, eu quero mandar aqui um abraço na abertura desse Bom Dia Gigante para o povo de Juiz de Fora, de Ubá também, ali em Minas Gerais, que acabaram passando por uma situação muito complicada, estão passando, né, situação complicada por conta das chuvas. Eu, que sou aqui de Nova Friburgo, conheci aqui praticamente a cidade de Nova Friburgo logo depois das tragédias de 2011 e sei o quanto é doloroso tudo que está acontecendo lá em Juiz de Fora por conta dessa questão. E a gente abriu ontem no nosso pós-jogo e eu vou deixar aqui também nesse Bom Dia Gigante, o QR Code do nosso LivePix,
Qualquer doação que você faça, a gente vai repassar para a rapaziada lá de Juiz de Fora, mandar um abraço fraternal para o meu amigo, meu irmão Rodrigo Soares, que é de Juiz de Fora, toda a sua família de lá. Rodrigo que um dia antecedeu a toda essa catástrofe que aconteceu lá em Juiz de Fora, ele estava viajando com o filho de férias e não está na cidade, né? Mesmo assim, está fazendo um trabalho hercúleo para tentar o máximo possível de doações, de contatos. Então você pode fazer a sua doação através do LivePix, que a gente vai fazer para repassar essa doação da rapaziada lá para todo mundo de Juiz de Fora. Olha, por falar em situações complicadas, vamos falar do Vasco também, né? O Vasco ontem, jogando na Vila Belmiro, perdeu para o Santos por 2-1, jogo em que o Vasco saiu atrás com o gol do Neymar, num contra-ataque, a bola estava no ataque do Vasco, numa jogada que o Spinelli estava com a bola dominada dentro da área, podia ter rolado para trás para o Rojas chutar, tentou fazer a jogada individual, perdeu a bola e no contra-ataque o Santos fez 1-0 com o próprio Neymar lá na frente, batendo cruzado, sem defesas para o goleiro Léo Jardim. O Vasco consegue um empate depois de uma recuperação de bola do Piton, ainda no meio-campo, pelo lado esquerdo, rolou no Andrés Gomes, fez o cruzamento para a área, a bola sobrou para o Barros, que dentro da área conseguiu empatar a partida ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo com alguns jogadores ainda jogando mal, o Bruno Lazzaroni, que ontem comandou o Vasco interinamente, não fez mudanças logo no começo, e aí o Vasco numa bobeira, no lançamento para frente, o Paulo Henrique veio tentar fazer um arremate de cabeça, a bola estava tranquila para o nosso Saldívia fazer o corte de cabeça, e o Paulo Henrique se interferiu ali, deu uma cabeçada maluca, a bola sobrou para o Neymar, que de cobertura fez o segundo gol do Santos, muita chuva e terminou assim, 2 para o Santos, 1 para o Vasco. O pior dessa derrota é você ter isso aqui, ó. O Vasco agora é o último colocado com 4 jogos, apenas 1 ponto conquistado, 3 derrotas, e o detalhe, o próximo jogo do Vasco será apenas no dia 12, ou seja, vão ficar aí praticamente aí 13 a 14 dias na lanterna da competição com apenas 1 ponto, e esse jogo é contra o líder Palmeiras em São Januário. Olha, tá feia a coisa, o Vasco tem que buscar rapidamente ter um novo técnico para esse time. Como eu disse, o Vasco perdeu esse jogo para o Santos por 2-1 e na beira do gramado, quem esteve comandando o Vasco nessa ocasião foi o auxiliar permanente da equipe, o Bruno Lazzaroni, que não fez muitas mudanças no time, o time foi praticamente o mesmo do técnico Fernando Diniz e o Vasco acabou perdendo para o Santos por 2-1. Após a partida, ele conversou com a imprensa e fala agora sobre a questão dos números do Vasco terem sido até positivos, teve mais posse de bola, teve mais chutes que o adversário, mas mesmo assim saiu derrotado. E ele fala sobre isso e também a pressão do time do Vasco, que agora é o lanterna e vai ter que se recuperar, e será que consegue se recuperar já no domingo, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca? Com a palavra, Bruno Lazzaroni, aqui nesse Bom Dia Gigante, com a galera que está ligado no canal Atenção Vascaínos. Vamos ouvi-lo. Tem sido corriqueiro, né? Se você for analisar aí nossos 4 jogos, incluindo hoje, todas as estatísticas indicam números melhores para a gente, mas só que a gente tem pecado na eficácia, né? Até fazer um comparativo, a gente teve uma primeira oportunidade muito parecida com o segundo gol do Santos e acabou que a gente não fez e eles fizeram. Eu acho que quando você veste a camisa do Vasco, a pressão vai existir sempre. Então, não tem que muito falar nesse sentido. Os jogadores sabem a grandeza do clube, que não pode estar nessa situação, não pode estar nessa situação na tabela. Então, faz parte da pressão do futebol. E eles têm coberto de razão de estarem chateados, estarem revoltados. Cabe a nós a gente superar esse momento ruim para voltar a dar alegria para eles. Tá aí o Bruno Lazzaroni, após a partida, falando sobre a questão da pressão que o torcedor do Vasco vai fazer em cima dos jogadores, né? Porque 4 jogos, apenas 1 ponto, fica cada vez mais complicada a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas domingo tem outro jogo, né? O Vasco perdeu o primeiro jogo da semifinal para o Fluminense por 1-0 e vai ter que fazer o resultado para tentar, pelo menos, chegar aos pênaltis. Se vencer por 1 gol de diferença, vai ser pênalti. Se vencer por 2 gols, consegue a classificação para a final do Campeonato Carioca. Mas quem também vai analisar esse jogo em que o Vasco perdeu para o Santos, aqui no Bom Dia Gigante, é meu irmão, meu parceiro, Jean Faísca. E aí, Jean? Conta pra gente o que você analisa desse Santos 2, Vasco 1, ontem lá na Vila Belmiro, meu parceiro. Bom dia, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante.
infelizmente, o Vasco perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro da Série A e agora é o lanterna. O técnico Bruno Lazzaroni, infelizmente, uma completa decepção. Deu continuidade àquilo que o Diniz vinha fazendo e, infelizmente, tinha pouca efetividade. A escalação, a mesma, manteve o Nuno pelo lado direito, Spinelli de centroavante, Andrés pelo lado esquerdo, o Rojas como esse meia central. Mesmo assim, o Vasco começa o jogo de uma maneira que não estava levando uma grande pressão da equipe do Santos. Perde um gol de uma maneira inacreditável com o Nuno. Logo depois, sofre o gol aí num contra-ataque, mais uma vez o Vasco levando o contra-ataque, jogo estando empatado, zero necessidade disso, perde a bola lá na frente o Spinelli, o Neymar faz 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Vasco faz 1-1, numa grande jogada no Andrés Gomes, cruzamento, e isso é algo que faltou durante 90 minutos. Quando o Andrés Gomes pega na bola, centroavante, meia, ponta do outro lado, todo mundo tem que atacar a área, porque ele vai vencer esse duelo no 1 contra 1. Ele cruzou, o Spinelli passou da bola, o Barros veio e acabou fazendo aí 1-1. Vem o segundo tempo, a gente espera que as correções iriam ser feitas, uma completa decepção. O Vasco acaba dando o gol para o Santos, como é costumeiro na vida do Vasco, né? Nos últimos anos, aí nos últimos jogos. O Santos dá um chutão para frente, a bola está na cabeça do Saldívia, o PH cabeceia para trás, o PH pega e toca por cobertura. Aí, passados 20 minutos, o Lazzaroni pensa em fazer as substituições, aí empilha atacante, a gente já sabe o que acontece, e mais uma vez, o Marino entra e não dá resultado, o Brenner entra e não dá resultado, o David até tenta, mas não dá resultado, o jogo vai se encaminhando para o final e, infelizmente, o Vasco perde mais uma partida. Não que o adversário tenha méritos para ganhar do Vasco. O Vasco sempre entrega a vitória para a equipe adversária. Agora é o lanterna. E aí eu pergunto para você, e o técnico? Chega? Não chega? Vamos ficar aguardando? Vamos ficar torcendo para time ganhar do time B para ver se aparece o técnico? Olha, não está fácil a vida do vascaíno. E eu digo mais, se ajustar minimamente, essa equipe começa a pontuar. Mas nem isso a gente não está conseguindo fazer hoje. Enfim, torcedor, uma pena muito grande. Um abraço e segue o BDG com o Emerson Rocha. Valeu, galera! Fala, galera. Saudações vascaínas. Aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. Valeu, André. Grande abraço para você. E o recado agora é da loja Fut Fanatics. A loja Fut Fanatics é uma loja virtual onde você pode comprar todos os produtos esportivos, inclusive produtos oficiais do Vasco. É fácil e simples. Acesse o site através desse QR Code ou então na descrição desse vídeo vai ter também um link. Você clica, vai acessar o site e coloca lá qualquer produto que você queira comprar. Mas antes de fechar a compra, coloca o cupom promocional Atenção Vascaínos. Você vai ter 7% de desconto em qualquer compra que você fizer no site da Fut Fanatics. E se você escolher pagar através do Pix, você ganha mais 10%, ou seja, 17% de desconto com essa parceria do canal Atenção Vascaínos com a Fut Fanatics, é Fut e muito mais. Mais uma vez deixando aqui o nosso Live Pix para você fazer a sua doação para a rapaziada lá do Juiz de Fora. Utilize também o canal Atenção Vascaínos como forma para poder fazer a sua doação através do nosso Live Pix que a gente vai repassar para a rapaziada lá em Juiz de Fora. E olha, ontem também teve uma situação, que eu vou deixar aqui uma foto desse lance, porque o nosso Thiago Mendes teve ali um entreveiro com o Neymar, parece que eles já tinham tido alguma coisa lá em 2020, quando o Thiago Mendes jogava pelo Lyon e o Neymar jogava no Paris Saint-Germain, que parece que o Thiago Mendes quebrou o Neymar foi depois no intervalo, chamou o Thiago Mendes de babaca, enfim, teve essa confusão durante o primeiro tempo, quando o Santos vencia por 1-0. E aí, após o jogo, a reportagem do Sport TV conversou com o Thiago Mendes e perguntou sobre essa situação, e o próprio Thiago Mendes respondeu assim. Vamos ouvir. É normal, é futebol. Eu acho que cada um tem que defender sua equipe, isso é normal, ele quer defender a dele, nós a nossa. Mas eu só pedi um pouco de respeito na comemoração dele. Ele mandou a nossa torcida calar a boca, não falei nada demais, e ele me desrespeitou. Eu acho que é normal, serve o jogo, mas também, hoje foi um jogo praticamente só do Neymar, onde o juiz só apitou para ele, em momento algum apitou para nós, mas não podemos fazer nada, serve com a derrota. Agora temos que trabalhar, levantar a cabeça, porque já tem mais um jogo importante domingo no Campeonato Carioca.
É isso, Thiago Mendes, é isso. E o árbitro ontem, muita estranha atuação do nosso Rafael Klein, que apitou o jogo de ontem entre Vasco e Santos, mas aqui no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos, quem fala de arbitragem é ele, Cláudio Vinícius Cerdeira, e ele vai fazer uma análise exclusiva aqui para o Bom Dia Gigante sobre a arbitragem do jogo de ontem. E aí, Cerdeira, foi boa ou não foi boa essa arbitragem do jogo em que o Vasco perdeu para o Santos por 2-1? Conta pra gente, Cerdeira, bom dia! Bom dia, Gigante, bom dia, Emerson. Santos e Vasco, arbitragem do Rafael Klein, assistente 1, Rafael Alves, assistente 2, Maíra Mastella, quarto árbitro, Dinei Rocha. O VAR foi o Rodrigo D'Alonso, o AVAR o Johnny Barros e o AVAR 2, o Leonardo Rotundo. Foi muito boa a arbitragem do Rafael Klein. Era um jogo cercado de muita pressão, né, pela situação aí das duas equipes, especialmente o Santos, a torcida do Santos, fez muita pressão na diretoria, no presidente, um rolo danado. Então, um jogo muito difícil em Vila Belmiro, cercado de bastante expectativa, bastante tensão. E o árbitro foi sóbrio. Ele fez o trivial, né, não inventou, né, marcou as faltas que tinha que marcar. Muitas vezes ele deixava o lance seguir e depois voltava lá e marcava a falta, que ele fez corretamente, poderia haver a vantagem, né? Ele não queria truncar o jogo a todo momento, ele deixou jogar. Então a parte disciplinar, todo jogo do Neymar é muito complicado para qualquer árbitro, mas apesar da onda toda que o Neymar fez, aquelas coisas de se jogar no chão, é o Neymar de sempre, né? Tentando cavar, tentando jogar o árbitro contra a torcida, e até que teve realmente um momento sério que foi o problema entre o Neymar e o Thiago Mendes. O árbitro agiu corretamente, chamou os dois, aplicou um cartão amarelo em cada um e tentou resolver. Então ele tentou controlar o jogo e conseguiu controlar o jogo. E pela experiência dele, talvez se fosse um árbitro inexperiente, né, meio precipitado, ele poderia até ter aplicado um cartão vermelho no Thiago Mendes, quer dizer, um duplo amarelo, porque numa disputa de bola com o próprio Neymar, eles começaram a disputar, né, espaço, e num determinado momento da disputa, o Thiago Mendes levantou muito o braço e tocou no rosto do Neymar, mas de uma forma muito sutil, não teve nenhum problema. O Neymar fez aquela onda toda, né? Teve aquela pressão dos jogadores, mas o árbitro ali, tranquilo, falou nada. Encostou, busca de espaço. E não aplicou o segundo cartão amarelo, o que ele fez corretamente. Talvez um árbitro menos experiente, né, fosse aplicar ali, tocou com um braço no rosto, então é amarelo, que normalmente é amarelo. Amarelo, pronto, o jogador já tinha um amarelo, seria expulso. Mas ele teve tranquilidade, teve calma, não se amedrontou com a pressão, com o local. Então, assim, fez uma muito boa arbitragem para o nível de pressão do jogo, pelo local do jogo, por tudo que envolvia o jogo. Parte física muito bem, é um jovem, tem 35 anos, então, no geral, foi muito boa a arbitragem dele. O VAR também não teve muito o que checar, né? Não houve nenhuma jogada polêmica, aquela coisa que dá dúvida em todo mundo e tal, também não houve. Então a arbitragem de campo foi bem, a do VAR também foi bem. Ao final, o Santos venceu o Vasco por 2-1, não cabe qualquer responsabilidade à arbitragem pelo placar e muito menos pelo vencedor da partida, ok? Um grande abraço e até domingo. Valeu, Cerdeira, grande abraço para você, grande análise do jogo. Eu só acho que ele deixou o Neymar apitar pra caramba o jogo também. Poderia ter dado o segundo cartão amarelo pro Neymar ali, mas enfim, árbitros e árbitros, vida que segue. Também não dá para poder chorar a derrota por conta disso também não tem jeito, né? O Vasco ontem vacilou demais no jogo e acabou
perdendo o jogo para o Santos, lamentavelmente, um jogo que dava, por exemplo, para conseguir pelo menos um empate, né? Pelo menos não dormiria, ficaria esse tempo todo na lanterna da competição. Mas enfim, esse é o nosso Vasco. E olha, a gente tem um quadro aqui com notícias rápidas e diretas, onde a gente apresenta algumas informações importantes para você ligado no canal Atenção Vascaínos nesse Bom Dia Gigante, em oferecimento da Já Açaí, a Já Açaí que tem 3 unidades. Uma fica no Carioca Shopping, ali na Vila da Penha, Vicente de Carvalho, outra no Nova América, em Del Castilho, e agora tem uma no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. Você pode experimentar as melhores sobremesas geladas do Brasil com a Já Açaí. Detalhe, já está no iFood para você também pedir através do iFood e chega na sua casa. Primeira informação que a gente traz aqui nesse Bom Dia Gigante sobre a questão dos ingressos para o jogo de domingo, Vasco e Fluminense. Para a rapaziada que queira assistir o jogo no Maracanã, é só acessar esse site aqui, ó, sociogigante.com.br, para você ter todas as informações para comprar o seu ingresso para Vasco e Fluminense, 18 horas no Maracanã, domingo, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E a arbitragem para esse jogo também já está definida. Wagner do Nascimento Magalhães vai apitar o jogo, Daniel de Oliveira Alves Pereira vai ser o auxiliar número 1 e o auxiliar número 2, Gustavo Mota Correia. O VAR terá Rodrigo Carvalhães de Miranda nesse jogo entre Vasco e Fluminense. Quem pode estar na relação desse jogo é Carlos Cuesta, que não foi para esse jogo contra o Santos, ainda sentindo dores no joelho, mas como vem treinando com a rapaziada, pode ser que esteja pelo menos como opção no banco de reservas, em princípio para o Bruno Lazzaroni, que deve comandar a equipe nesse jogo contra o Fluminense, até porque até agora o Vasco ainda não anunciou o seu novo treinador. Quem sabe, nas próximas horas, podemos ter novidades sobre a questão do novo treinador do Vasco. E esse quadro é um oferecimento da Já Açaí. E esse recado que eu trago agora é da loja Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Há mais de 30 anos, a Pompador atende você com os melhores produtos nas áreas de perfumaria, joalheria e relojoaria. Localizada no Shopping Barra Square, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 3555, no Bloco 1, loja 120 e 121. A Pompador tem todas as marcas de perfume, dos aromas franceses mais famosos, as novidades da linha árabe de fragrâncias. A loja também tem joias prata 925 e ouro 18 quilates. Há serviço de relojoeiro no local para consertar seus modelos mais variados e trocar baterias de muitos produtos. Visite o Instagram que está repaginado, @pompador_square, e peça também pelo WhatsApp, com entrega no Rio e Grande Rio. Anota o WhatsApp, ó, é 21 97 234 2525. 21 97 234 2525. Também são enviados produtos para outros estados com frete à parte. Pompador, há mais de 30 anos atendendo você para escolher o presente das pessoas amadas. A Pompador, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Vamos trazer mais uma vez aqui o técnico interino do Vasco, o nosso Bruno Lazzaroni, que ontem, após a partida, foi perguntado sobre essa questão do Vasco vai ter que fazer gols contra o Fluminense, porque o Vasco perdeu o primeiro jogo por 1-0 e agora vai ter que fazer gols contra o Fluminense. Será que o Bruno Lazzaroni acredita que o Vasco possa fazer isso? Com a palavra, o técnico interino do Vasco. É uma pergunta que a gente vem trabalhando, isso aí não tem como negar. Os jogadores têm se dedicado, os jogadores têm sentido esse momento ruim que a gente vem atravessando. Eles têm se cobrado internamente, a gente tem se cobrado internamente. Então, é um momento de reflexão, claro, né? É um momento para a gente tentar superar a força do grupo, com a força dos jogadores. Eles já mostraram ser capazes em diversos momentos. Acabou que a gente está passando por um período um pouco de transição, porque saíram 3 grandes referências da equipe: Coutinho, primeiro o Ryan, primeiro o Verratti, depois do Ryan, depois do Coutinho. São jogadores que, se você for ver o Verratti e o Ryan,
foram responsáveis mais de 50% dos nossos gols, talvez ano passado. Então, todos esses jogadores, com a saída desses jogadores, é um processo de adaptação que a equipe vai passar. E vieram outros jogadores com capacidade também para assumir esse protagonismo de diferentes contextos, fora do país. Então, acho que aos poucos as coisas vão encaixar, não só para esses jogadores que chegaram, mas com os jogadores remanescentes. E aí, talvez quando tiver a primeira vitória, assim, principalmente no Campeonato Brasileiro, as coisas vão deslanchar. E esses jogadores que chegaram, os jogadores que chegaram com a responsabilidade de fazer os gols, chegaram o Brenner e também o Spinelli. E esses dois jogadores, por enquanto, cada um tem um gol com a camisa do Vasco. E ontem no jogo, por exemplo, o Spinelli foi titular, jogou muito pouco. O Brenner também, quando entrou, praticamente não ajudou em nada. E aí fizeram a pergunta para o Bruno Lazzaroni. Será que esses jogadores são capazes de que ainda deem resultados importantes sobre a questão de gols marcados? Com a palavra, Bruno Lazzaroni. Como eu falei na primeira resposta, são jogadores que vieram de contextos diferentes. Então, acaba precisando de uma readaptação em diversas situações. O Brenner, se não me engano, veio dos Estados Unidos, da Europa, então já está um bom tempo fora do país. Ele não estava treinado, ele estava vindo de férias, então quando ele chegou aqui para a gente, ele estava num nível físico inferior aos outros jogadores. O próprio Spinelli, quando chegou, ele vinha de uma pré-temporada com o Independente Del Valle, mas ainda não tinha jogado. Então são jogadores que meio que estão trocando pneu junto com a competição ali rolando. E como eu falei anteriormente, a gente confia muito neles. Em certo momento as coisas vão se encaixar e eles vão ser protagonistas que a gente espera. Tomara, Bruno Lazzaroni, tomara, mas o Vasco precisa mesmo buscar um novo treinador. E para encerrar aqui esse Bom Dia Gigante, vamos trazer alguns detalhes importantes sobre a questão do Arthur Jorge. Ainda é o técnico que o Vasco está tentando conversar, tentando trazer para o Brasil. É um treinador que hoje está no mundo árabe. Ontem o time dele perdeu para o Al-Garrafa por 3-2 e não vai conseguir uma vaga na competição importante. Mas tem um jogo nesse meio de semana próximo agora, também importante, do Al Rayyan, que é o time que é comandado pelo Arthur Jorge. Ele está na corda bamba, mas em princípio continua como técnico lá. Caso ele seja demitido, acho que o Vasco vai sim com todas as forças para tentar contratá-lo. Mas nesse momento ele tem emprego, está lá no Al Rayyan do Catar, o técnico português Arthur Jorge. Sobre Gadiardo que ontem fez seu último jogo contra o River Plate e a gente fica na expectativa, será que vai ser o plano B do Vasco? Ele já agora está liberado, está livre no mercado. Será que o Vasco vai colocar as suas fichas nesse argentino que ainda não teve uma experiência no Brasil? É uma possibilidade do Vasco tentar a contratação desse treinador. Quem esfriou, mas ainda está muito próximo também, é Renato Gaúcho, né? A gente não tem como esquecer, porque Renato Gaúcho está livre no mercado. Ontem, inclusive, divulgaram lá no canal do Romário, né? No canal da Romário TV, a entrevista que ele deu para o Baixinho, mas o Renato está livre no mercado. O Vasco chegou a tentar buscar informações sobre a situação do próprio Renato, enfim. Mas também é um técnico que está ali, como plano B ou C do Vasco, não está totalmente descartado, mas por enquanto está ali na espreita para saber se vai ou não ter pelo menos uma proposta para ser o treinador do Vasco. Quem não vai ser mesmo é o primeiro nome que apareceu na lista, né, Martim de Michelis. O Vasco demonstrou interesse, fez o contato, mas não fez proposta nenhuma. E com isso, ele acaba de acertar com o Mallorca da Espanha e vai treinar o time espanhol. O Martim de Michelis então está fora da possibilidade do Vasco. Então está aí essas situações sobre a questão de novo treinador do Vasco. A gente, durante toda essa sexta-feira, vai ficar tentando buscar informações para trazer para você através das nossas redes sociais, através do Sextou, às 18 horas, com o Flávio Dias lá no Parque Jacarepaguá, e a gente fica na expectativa de que o Vasco possa sim tentar contratar um treinador o mais rápido possível. E para fechar mesmo esse Bom Dia Gigante, trazer a informação sobre que a gente trouxe aqui detalhe, né, que esse jogador aí, o Kurt Zouma, jogador francês de 31 anos, foi oferecido ao Vasco, mas o Vasco ficou ali, vamos tentar, vamos ver, vamos analisar, ficou tentando e não analisou, não deu nenhum tipo de assertividade que iria contratar ou não o jogador, e aí o Al-Ash de Dubai vai contratar esse jogador, está bem encaminhada a contratação dele, negociações avançadas para ele, que é agente livre,
não jogar lá no mundo dos Emirados Árabes, e aí o Vasco perde uma possibilidade de trazer um jogador experiente para sua zaga. O Vasco que não definiu, ficou enrolando, e tá aí o jogador acertando com outro clube. Rapaziada, mais uma vez agradecendo demais a vocês que estão assistindo sempre aqui os nossos vídeos, nossas lives, pedindo pra galera, quem não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante, compartilhar para chegar a outros vascaínos. Lembrando que esse vídeo, essa live, toda a nossa programação tem o QR Code do LivePix, onde você pode ajudar, inclusive a rapaziada lá de Juiz de Fora, por tudo o que aconteceu nesses últimos dias. A gente também está fazendo uma campanha, você faz a doação através do LivePix e a gente vai redirecionar para a rapaziada lá de Juiz de Fora. Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência aqui nesse Bom Dia Gigante. Você pode também ser membro do canal Atenção Vascaínos através desse WhatsApp 21 98 411 5061, ou então escaneia aí esse QR Code para você ser direcionado ao nosso WhatsApp do Saque do AV, para você ter todas as informações para ser também membro do canal e participar do nosso grupo de WhatsApp. Quero agradecer demais a todo mundo que viu aqui o nosso Bom Dia Gigante, assistiu. 18 horas tem o nosso sextou lá no Parque Jacarepaguá com Flávio Dias e toda a nossa turma, trazendo muita informação e, claro, depoimentos e importantes opiniões sobre esse Vasco. Rapaz, tá complicado, hein? Grande abraço, obrigado pela audiência, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!